estado de Sergipe possui uma riqueza cultural muito grande. Existem inúmeros relatos de diferentes ocupações em todo o seu território. Nós temos ocupações indígenas, relacionadas aos descendentes dos africanos, a entrada europeia no estado. Por conta da instalação de diferentes empreendimentos em todo o estado, está ocorrendo uma grande demanda de pesquisas arqueológicas para atender essas etapas de licenciamento ambiental. E um patrimônio arqueológico extremamente diversificado está sendo descoberto e pesquisado atualmente. Trata-se de um projeto de requalificação da rodovia SE100, que vai do povoado Aguilhadas, no município de Pirambu, até o povoado Atalho, em Pacatuba. Nesse traçado do empreendimento, podemos identificar 4 sítios arqueológicos na área da pista. A pesquisa na área da rodovia SE100 foi dividida entre 2 etapas principais. A primeira foi a pesquisa na área diretamente afetada, que contemplou todo o traçado da rodovia SE100 e 50 metros de ambos os lados. Os resultados obtidos na pesquisa foram de 2 sítios indígenas e 2 sítios históricos. Esses sítios foram o sítio Mangueira, o sítio Upangaba, o sítio Robalo e o sítio Mata do Cipó. Os sítios arqueológicos que nós localizamos na segunda etapa do trabalho, que foi realizada na área de influência indireta, que também é a área da Reserva Biológica Santa Isabel, foram 17 sítios. Esses sítios são o sítio Três Dunas, sítio Lagoa Seca, sítio Esporão, sítio Palmeira, sítio Cabrito, sítio Vale das Dunas, sítio Cardoso, sítio de Curi, sítio Ferroso, sítio Sapucaia, sítio Duna Branca, sítio Pé de Duna, sítio Areia Preta, sítio Tigre, sítio Catenga, sítio Curral de Baixo e sítio Maria do Farinha. Então a gente está entrando em Pirambu pela rodovia SE100. Ela liga todo o litoral sergipano, né? Desde a divisa com a Bahia até próximo à divisa com Alagoas. Estamos tendo acesso agora aqui ao povoado Aguilhadas. Daqui a gente vai até o povoado Atalho, em Pacatuba. Então, a partir desse trecho, nós começamos a procura por sítios arqueológicos, que é justamente a etapa que nós fomos contratados a realizar, que é a etapa de levantamento arqueológico. Existem 3 etapas dentro do licenciamento arqueológico que o IPHAN exige. A primeira é o diagnóstico, é quando a gente vai numa área e vai dizer se ela tem potencial de ser um sítio arqueológico. A segunda é o levantamento, que é quando a gente vai localizar esses sítios arqueológicos e determinar o tamanho deles e caracterizar eles brevemente. E a terceira etapa é a etapa do resgate arqueológico. Aqui, no caso, nós somos contratados pelo Departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe, o DER, para fazer a etapa de levantamento. Aqui ao nosso fundo nós temos o sítio Mangueira, que é toda essa área aqui. Todos os artefatos identificados nessa área, eles são decorrentes de um uso doméstico desse espaço, então de uma residência. Então a gente identificou fragmentos de cerâmica, fragmentos de faiança fina, artefatos esses que estão relacionados com o uso doméstico, de armazenamento de alimentos, de armazenamento de água, para alimentação. Também encontramos artefatos que remetem à própria edificação que possivelmente existia, então materiais construtivos, como por exemplo fragmentos de telha, tijolos, etc. É um sítio histórico que muito provavelmente é do século XX, então é um sítio recente, mas que também traz informações importantes para a gente entender o uso desse espaço, que agora vai receber o empreendimento que vai ser a rodovia SE100, né? Curiosamente, hoje na nossa visita ao sítio arqueológico Mangueira, acabamos de identificar aqui um cachimbo. Encontramos mais um artefato que aponta para esse uso doméstico do espaço. E no caso aqui a gente encontrou, como vocês podem ver, um cachimbo de cerâmica, no qual agora a gente vai realizar o registro dele, tanto fotográfico como também georreferenciado. No caso a gente vai tirar uma foto agora aqui com o GPS, para que a gente não perca a posição no qual ela foi coletada, né? Depois de registrada, a gente pode realizar a coleta. Mas a limpeza detalhada, a gente faz isso em um laboratório, só para
o artefato não ser coletado muito sujo, né? Depois de coletado, a gente vai encaminhar para o laboratório, no qual vai ser realizada toda a curadoria. No caso, ele vai ser limpo, analisado e acondicionado, para depois ser encaminhado à reserva técnica do Museu de Arqueologia de Xingó, que vai ser a instituição que vai receber todo o acervo produzido por esse projeto. Estamos aqui agora em mais um dos 4 sítios que foram identificados pelo projeto na área diretamente afetada pelo empreendimento e na área de influência direta, como é o caso desse. Aqui é o sítio Lagoa Encantada, e esse sítio, como é conhecido também como Morro da Lucrécia, essa área, é um sítio que apresenta as mesmas condições que os outros sítios indígenas que encontramos nesse projeto, tanto na área da reserva Santa Isabel, como fora dela. Então encontramos aqui nessa área de vale bastantes fragmentos de cerâmica indígena com antiplástico grosseiro, dióxido de ferro e outros minerais. Reserva particular do patrimônio natural, né? Logo quando eu adquiri essa propriedade aqui, a ideia era preservar. Eu não sabia nem o que se existia, o que era unidade de conservação, nem o que era RPPN. Aí, buscando essa tal de preservação, né, e procurando meios para que ela acontecesse, aí me informaram que existia esse tipo de unidade de conservação que eu poderia criar aqui na minha propriedade e ficaria mais fácil de preservar, porque alguns outros órgãos poderiam nos auxiliar. E assim eu fiz. Estamos agora aqui no sítio Rubalo, a 19 quilômetros de Pirambu, que assim como o sítio Mangueira, já sofreu impacto, no caso aqui, não só por conta da questão da lavoura, como o sítio Mangueira, que foi uma área totalmente arada e foi plantado coco, né, uma área de coqueiral. Aqui tem uns pontos do sítio que foram impactados por conta de lavoura, foram feitas áreas para cultivo, mas o maior impacto que o sítio sofre é justamente por conta da pista, que a pista que liga até a estação coletora do Rubalo, né, da Petrobras, acabou de certa forma cortando o sítio ao meio, porque toda essa área aqui é ocupada pelo sítio arqueológico. O material está sendo evidenciado por conta de questões de intempéries, né? No caso a ação natural, como a chuva, né, que vai evidenciando esse material. A gente tem uma alta densidade de material desse tipo aqui no sítio, então mostra que um grupo estava sentado aqui, então o que aponta para uma área de possível aldeia indígena. Como é possível ver aqui, no caso a gente está na área da pista ainda, você vê que a gente encontra fragmentos ainda da mesma cerâmica indígena que a gente encontrou, que a gente viu no outro setor do sítio, do outro lado da pista. O que isso mostra? Quer dizer que o sítio, ele é toda essa área. O que acontece é que houve uma interrupção por conta da pista, então existe uma continuidade do sítio. Essa é a história do quilombola. Essa história vai ser... Os brejos pescar. Essa história vai ser filmada e gravada. O brejo pescar, pegar carazinho, pra botar boia, pra pegar traíra no outro dia. Bom, dentre os sítios arqueológicos que nós encontramos na ADA, na área diretamente afetada, existe o sítio Mata do Cipó. Como esse sítio ele está próximo do povoado do Alagamar, que é um povoado quilombola, hoje nós vamos visitar a área e ver se existe alguma relação entre o material arqueológico encontrado no sítio Mata do Cipó com o povoado remanescente quilombola Alagamar. Alagamar hoje a gente não pode, assim, porque minha mãe, por exemplo, nasceu, ela já morreu com 90 e tantos anos, minha mãe. Hoje eu estou com 62, vou fazer 62. Então hoje a gente não sabe um terminal e quantos anos a Alagamar existe. Pode ter 200 anos, pode ter mais de 200 anos, né? Mas foi tudo nascido aqui. Tudo aqui, né? Alagamar foi criado aqui. Aqui são fragmentos de cachimbos.
né? Cachimbo de barro. Cachimbo de barro. Anteriormente, quando eu cheguei aqui, o povo usava muito isso, os mais velhos, né? Ainda usava. Era. Aqui. Você fumava também assim de barro? E tinha o Fumava ele bem, né? Tem um caminho. E no caso do cachimbo que o pessoal usava, eram assim decorados ou era todos decorados? Tem essas Não, decorações. é isso que eu vi aí, que são diferentes. Eles fumavam. Você fumava? Mas o meu era grande, que assim era muito bonito. É mesmo. O meu era grande, tá aqui na boca. Aqui pode dizer que era por isso, né? É isso aí, junta fogo, no caso, é? Isso que era por isso. Ah, é, né? O pessoal tem a história de chamar isso de curiço. Qual é a história que você conhece, dona Helena, sobre isso? Qual é a história disso aqui? Eu não sei porque o povo para trás dizia que caía. Era uma pedra que saía. As características deles era assim. Do céu. Eu até aqui já vi, tinha eu não me lembro aonde, Coqueiro. tinha uma mangueira grande uma vez aqui que um caiu, abriu meio a meio. Lá já foi aqui dentro de Alagamar. Cordeiro, lá na gente. Sim, foi. Abriu, Pronto. ele entrou já. Às vezes no coqueiro ele faz isso aí. No coqueiro risca todinho. Então a gente vê somente Por isso, olha aqui. o local que ele corta, né? O pessoal encontrou essa pedra. Para. E a senhora já tinha visto desse antes? Eu não. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto Tá vendo agora? Mas o povo dizia que caía pedra do céu. Aqui é do céu. Aqui é o curisco, É né? por isso. É por isso. Pedra que vem Do céu, onde eu vou. na fichinha. Menino, É o lindo. que vocês acharam? É por isso, minha filha. É por isso. E É por isso. Vem do céu. É linda. Conhece? É linda. Quando ele vem de lá. Menino do céu, olha que coisa mais linda. Mas vocês vão caçar essas coisas. Tá vendo? É brincadeira. A Rebil de Santa Isabel é uma unidade de conservação de grande representatividade, uma área prioritária para a conservação da natureza. Ela faz parte da área núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O principal objetivo de criação foi esse, de proteger os sítios reprodutivos da tartaruga marinha. Aqui foi onde o trabalho do Tamar começou, né? Outro objetivo importante dela é a proteção das áreas de mangue, das restingas, dos fragmentos de Mata Atlântica. Agora, com essa descoberta dos sítios arqueológicos, aumenta ainda mais a representatividade da área e com isso a unidade passa a ter ainda mais importância como a única reserva biológica do estado de Sergipe, né? Essas descobertas agora do patrimônio arqueológico da Rebil, elas podem contribuir bastante para o empoderamento da população para a Rebil, assim, culturalmente falando. Bom, os sítios arqueológicos da Reserva Santa Isabel, da Reserva Biológica, eles estão localizados nessas áreas aqui de trás. São as dunas de precipitação. São dunas mais fixas. E o testemunho deles, da gente conseguir localizar esses sítios arqueológicos, são justamente essas áreas de encontro entre a área de dunas intermediárias, que são também áreas alagadas, as dunas de precipitação e as feições de blowout dentro das dunas, que a gente vai ver mais à frente. Essa área aqui, que é a área de barro-a-vento da duna, ela apresenta grande quantidade de material arqueológico, que é muito parecida com outros sítios que a gente encontra aqui na Reserva Biológica Santa Isabel. Aqui é o setor 1 do sítio Areia Preta. O sítio Areia Preta ele é dividido em 5 setores. Todos esses setores foram separados de acordo com a exposição do material arqueológico, com a geomorfologia da duna e com o tipo de material que nós encontramos. Aqui nós temos o setor 1, atrás da duna nós vamos encontrar o setor 2, ali na frente, onde tem um V formando a grama, nós temos o setor 3, e atrás é o setor 4 e atrás dele o setor 5. A gente só vai visitar o setor 1 e o setor 2 do sítio. Aqui nessa área do setor 1, nós encontramos essa mancha preta, essa areia escura, que está associada à presença de matéria orgânica e ao carvão. Nós também conseguimos identificar 3 estruturas de fogueira, que na nossa primeira interpretação, né, lembrando que nosso projeto se trata de um levantamento e não de um resgate, nós associamos essa área como uma área de produção cerâmica. Dos materiais que nós encontramos aqui no sítio Areia Preta,
nós conseguimos identificar o sílex, que é proveniente das fontes de calcário, né? Nós conseguimos identificar quartzo lascado, arenito lascado, algumas indicações de material polido, que isso foi identificado em todos os sítios. Nós conseguimos também identificar esses pilões em granito rosa, em granito branco, em quartzo, em quartzito, que apresentam essas marcas de trituração, de abrasão, que indica que foram realizadas repetidas atividades de confecção nesses instrumentos. Como nós podemos ver aqui nessa área, nós temos inúmeros materiais dispersos numa área bem pequena. Nós temos aqui uma lasquinha de quartzo, umas de sílex bem pequenas, são microlascas. Nós temos o artefato cerâmico em grandes proporções, né? Nós conseguimos identificar a queima, o antiplástico dele, que é o de um mineral bem grosseiro. Nós também temos aqui um pilão feito de quartzo, que era, na verdade, um cesto de quartzo que apresenta essas marcas. Nós também conseguimos identificar, ao longo da peça, algumas marcas de percussão direta. E algumas outras marcas que podem identificar o uso, uma análise funcional do instrumento, né? A gente só vai conseguir dizer em laboratório. Aqui nós estamos no setor 2 do sítio Areia Preta e nós localizamos o material arqueológico justamente nessa área aqui do sumidouro. A camada arqueológica ela está localizada nessa duna aqui, desse lado, e a ação do vento, dessa separação de dunas, está expondo esse material. Mas também a própria ação do vento que vai cobrir esse material em algum momento. Bom, aqui como vocês podem ver, nós localizamos essa exposição do material arqueológico indígena. E o que está acontecendo? Conforme essa duna vai se movendo, o material vai ficando exposto e ele vai abaixando, ele vai diminuindo o nível dele na camada estratigráfica. Não ocorre movimentação do material, não ocorre mistura horizontal do material, mas está ocorrendo sim um aprofundamento das camadas, um achatamento delas, porque a partir do momento que essa duna se mover, esse material que está, se eu não me engano, a 2,50 metros acima daquele dali, ele vai baixar até o mesmo nível daquele e essa duna vai cobrir, fazendo com que todo o material fique no mesmo nível. Em algum momento nós iremos encontrar ele como nós encontramos no setor 1 do sítio Areia Preta, totalmente nivelado na base da duna. A distribuição do material arqueológico ela é muito homogênea ao longo dessa depressão e nós podemos localizar poucos núcleos de concentração, que somente uma planimetria muito bem feita da área poderia indicar essas concentrações de atividades. Agora falando de uma observação ampla desses sítios, dessa paisagem e dessa implantação dos sítios na paisagem. O que significa ocupar a área do litoral norte sergipano, a área de dunas? O que nós podemos ver? Que esses sítios eles estão implantados nesse sedimento aparelo, que é um sedimento de dunas holocênicas. Então, não é uma ocupação muito antiga, é uma ocupação que é mais recente do que 2.000 anos. A gente não tem ainda essa datação exata, mas nós já realizamos uma coleta para datação. Mas isso a gente pode afirmar, que esse sítio arqueológico é impossível que ele dê uma datação superior a 2.000 anos.